Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa terça-feira, onde o Evangelho de hoje vem nos ensinar algo muito importante, que é o zelo e cuidado que precisamos ter com o anúncio da palavra, com aquilo que nós oferecemos da nossa igreja, das nossas riquezas aos nossos irmãos. Porque o Senhor nos diz assim: não deis aos cães as coisas santas, não atirei as pérolas aos porcos. Quando uma pessoa ela ainda não tem condições, consciência daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a doutrina, daquilo que é a vontade e o plano de Deus, o anúncio precisa ser feito com sabedoria. Porque do contrário, aquilo que nós semeamos não cai num solo propício para crescer. Tem uma passagem no Novo Testamento que nos mostra Paulo, nos Atos dos Apóstolos, indo pregar aos gregos. E Paulo ele se utiliza da cultura grega, das crenças gregas, do jeito grego de pensar, para conseguir introduzir o cristianismo. Porque se ele pregasse a doutrina pura, nós estaríamos vendo um exemplo claro das coisas santas sendo jogadas aos cães. Porque o cão, para o cão não faz diferença se aquilo é algo santo ou se aquilo é uma coisa qualquer. Para ele é só uma coisa. E muitas vezes a gente quer empurrar a goela abaixo das pessoas a fé, a doutrina, sem que essas pessoas estejam em condições de receber essa mesma fé, sem que elas estejam em condições de receber essa mesma doutrina. E aí nós temos pérolas jogadas aos porcos. São preciosidades, mas quem as recebe não tem noção de quão preciosas são. Eu diria que o que o Senhor nos ensina nesse Evangelho de hoje não é que nós não devemos lançar, mas é que nós precisamos fazer um trabalho para que os cães e os porcos se tornem filhos e reconheçam a herança que estão recebendo. A gente vive num mundo, num período muito estranho. E volta e meia eu vejo uma notícia, por exemplo, de uma pessoa rica que morreu e deixou a sua herança para o cachorro. Só que um cachorro não tem noção da herança que está recebendo. Ele é só um cachorro. Nós vivemos em períodos, em épocas onde tem gente que tem porcos como pets de estimação. Mas pets não são filhos. E muitas vezes a gente se esquece disso e queremos lançar as nossas preciosidades àqueles que ainda não têm consciência disso. E Marconi, qual que é o problema disso? A gente tem que tentar levar a palavra de Deus, a gente tem que semear a palavra de Deus, e é verdade, nós precisamos. Mas quando a gente faz isso, nós desperdiçamos sementes. Nós endurecemos esses corações que ficam insensíveis à palavra de Deus. Tanto é que no final Jesus fala: se vocês fazem isso, eles pisam
Os porcos pisam nas pérolas e se voltam contra vós para vos despedaçar, porque para eles aquilo não tem valor nenhum. Aquilo não tem valor nenhum. E nesse sentido aqui eu quero fazer um apelo especial àqueles que dentro da nossa igreja trabalham naquelas pastorais que administram ou que são portas de acesso perdão, aos sacramentos. Diferente de tantos outros trabalhos na igreja, a gente tem que lutar, correr atrás das pessoas, fazer todo um investimento para levar a palavra de Deus. Existem pastorais dentro da nossa igreja, onde são as pessoas que vêm até nós não precisamos ir atrás delas. Cursos de noivos, pastoral do batismo, catequese e crisma. São lugares onde as pessoas vão atrás da igreja. A igreja não precisa ir atrás delas. E nesses lugares, muitas vezes, estamos lançando pérolas aos porcos. Por quê? Nós lançamos sem o cuidado, e óbvio que isso não vale para todos, mas sem o cuidado de perceber que aquelas pessoas ainda não têm consciência do que estão escutando, do que estão recebendo, do que estão levando, porque muitos saem com esses sacramentos sem essa consciência. No segundo momento, o Evangelho de hoje vai nos dizer algo que é básico, a famosa regra de ouro. O que você quer que faça com você, faça aos outros. E Jesus fala, nisto consiste a lei e os profetas. Toda a lei, todos os profetas, com tantas coisas que são pregadas, no final tudo isso se resume a uma única coisinha: fazer ao outro o que você quer que façam com você. Mas olha como essa palavra, ela é uma palavra proativa. Ela não é uma palavra passiva. O que você não quer que façam com você, não faça aos outros. Não. O que você quer que façam com você, faça com os outros. Você quer oração? Reze pelos outros. Você quer ser amado? Ame. Você quer que tenham paciência com você? Tenha paciência com o outro. Você quer ser perdoado? Perdoe. É uma palavra proativa, uma palavra de iniciativa. O que você precisa receber, ofereça ao outro. Marcou nisso não é fácil. E é por isso que o Evangelho termina falando da porta estreita. E Jesus fala, entra por ela. Não vai pelo caminho largo, não vai pela porta larga, porque essa leva à perdição. E muita gente passa por ele. Porque é largo. Tem espaço para muita gente passar, é confortável de passar. Mas o caminho que leva ao céu, o caminho que leva à vida, como diz Jesus hoje, a porta é apertada, o caminho é estreito. Por isso, a gente não precisa se confundir, a gente não tem por que reclamar quando as coisas não são como a gente espera. Perdão, gente. Quando as coisas são difíceis, isso pode ser um grande sinal de que estamos no caminho que leva à vida. No caminho que leva à vida. Por isso que Jesus vai falar, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados, vocês são felizes. Isso é um sinal de que estamos no caminho certo. Óbvio que não podemos usar essa palavra como desculpa para quando nós temos um comportamento inadequado, e aí é óbvio que as pessoas vão condenar isso, é óbvio que as pessoas vão perseguir, é óbvio que a gente vai colher coisas ruins porque o nosso comportamento é inadequado. Fala, não, mas eu estou pela porta estreita. É por isso. É preciso sabedoria e discernimento para entender se o meu caminho está estreito, porque eu estou agindo de maneira inadequada ou porque eu estou efetivamente no caminho que leva à vida. E esse caminho é apertado. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo o Seu perdão pelas vezes que nós tratamos as Suas coisas como algo qualquer. Porque aquilo que se lança aos cães são coisas qualquer. Aquilo que a gente joga aos porcos
são farelos, são restos. E quantas vezes nós não tratamos assim a tua palavra? Quantas vezes nós tratamos assim a tua doutrina? Não reconhecemos a preciosidade, as pérolas que elas são. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós fomos assim. Tua palavra foi anunciada a nós como preciosidade e nós não fomos filhos felizes em receber a sua herança e a promessa da sua herança. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que fomos passivos e não tivemos a iniciativa do amor. E por essa comunhão espiritual, Senhor, nos ajuda a ter esta proatividade, essa iniciativa de amar para ser amado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nos rendemos aos confortos deste mundo, que buscamos a estrada larga, a porta espaçosa, e nos esquecemos que o caminho que leva à vida, que leva ao Senhor, é um caminho apertado. Senhor, que essa palavra de hoje seja um conforto para aqueles que estão passando por tantas dificuldades, por tantas provações, por tantos empecilhos, por tantos desafios. Seja um conforto saber que é apertado esse caminho, mas também é um caminho quentinho, porque o Senhor nos aconchega, o Senhor nos envolve. Nós cremos, Senhor, que estás presente na Eucaristia e por isso pedimos neste momento a graça da comunhão espiritual. Venha a nossa alma, Senhor. Dá-nos noção da riqueza da Tua palavra, do Teu amor, do Teu corpo santo. Dá-nos força para amar. Dá-nos força para insistir no caminho apertado, na porta estreita. Pedimos, Senhor, a intercessão da vossa Mãe Santíssima, para que ela caminhe conosco nesse espaço apertado, para que ela nos ajude a enxergar o tesouro que vem do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, as graças dessa comunhão espiritual permaneçam em nossa alma e também se destinem àqueles pelos quais nós rezamos, àqueles pelos quais nós temos apreço. Estivemos reunidos nessa manhã e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe.